Nas últimas décadas, a expectativa de vida aumentou. Na outra ponta, a taxa de natalidade vem diminuindo. O resultado dessa equação mostra que o Brasil está envelhecendo rapidamente. Em 20 anos, a população de idosos dobrou no país. Projeções do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, dizem que até 2060 esse número pode aumentar 4 vezes. A mudança acelerada no perfil demográfico brasileiro provoca modificações sociais e econômicas profundas e exige a construção de políticas públicas capazes de atender às necessidades dessa nova realidade. Esse é o debate que nós vamos fazer hoje aqui no Melhor e Mais Justo. Melhor e Mais Justo, ao vivo pelo portal tvt.org.br. Para debater o envelhecimento da população do Brasil, tenho o prazer de convidar Marília Cristina Prado Lovison, médica sanitarista, professora da Faculdade de Saúde Pública da USP e presidente da Associação Paulista de Saúde Pública. Jorge Félix, jornalista especialista em envelhecimento, e Juraci Fernandes de Almeida, vice-presidente do Conselho Estadual do Idoso de São Paulo. Bem-vindos. Envelhecimento contínuo da população traz uma série de implicações que afetam, por exemplo, o mercado de trabalho, as contas da Previdência Social, a saúde da população, as relações entre gerações, a composição familiar e até os padrões de votação e de representação política. Para começar, eu gostaria que vocês traçassem o cenário atual da população idosa no Brasil. Qual o perfil dos idosos brasileiros? Como se inserem na sociedade? Quais são os principais problemas? Vou começar pelas damas, Jorge. Pode. Doutora Marília, bem-vinda. Obrigada. Qual o perfil dos idosos no Brasil? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, podendo conversar sobre isso, que é uma coisa que eu tenho me debruçado aí nos últimos tempos. A gente fala de uma verdadeira revolução da longevidade, né? Há, de fato, uma mudança completamente, né, uma mudança muito grande da sociedade como um todo. A gente tem um estudo na Faculdade de Saúde Pública, que é o estudo SAB, Saúde, Bem-Estar no Envelhecimento, onde eu fiz meu Faculdade mestrado. de Saúde Pública da USP. USP. Onde fiz meu mestrado e doutorado. É um inquérito, né, de idosos. A gente tem alguns inquéritos já no país que vêm estudando e perguntando para os idosos um pouco como é que eles vivem, né, e o quanto se conseguiu viver mais e melhor. Porque a grande questão, se conseguiu viver mais a grande e melhor? questão é essa: estamos vivendo mais, como você colocou, né? Hoje, quem nasce em 2013, expectativa de vida aí dos seus 75 anos. Né? Tendo 50 anos, uma expectativa de vida aí de pelo menos mais 30 anos. Quer dizer, coisa impensável há muito pouco tempo atrás. Então, essa rapidez no Brasil, onde como isso aconteceu, ela nos traz desafios imensos, né? A gente sempre fala que a gente envelheceu antes de ficar rico, se é que, né, estamos até num momento melhor, mas se você pensar em políticas públicas, né, o avolumar das demandas sociais e a necessidade de uma quantidade de idosos cada vez maior, com demandas cada vez maiores, impõe desafios muito grandes. Os idosos hoje, eles... alguns moram sozinhos, que estão em melhores condições, mas grande parte mora com as famílias. Nós temos uma população pequena que mora institucionalizado, em torno de 1%, com problemas graves e com dificuldades muito grandes na construção de que equipamento é este, né? E quem responde por isso. Inclusive de discutir na nossa cultura como é que a gente quer envelhecer, né? A gente quer morar com os filhos, a gente quer morar sozinho. O que a gente espera das políticas públicas? E com dois perfis muito diferentes. Os idosos da chamada terceira idade, os mais ativos, os que demandam coisas de mobilidade urbana, né? de cultura, de direitos, né? de redução de preconceitos, que a própria sociedade não quer envelhecer, nenhum de nós quer envelhecer, e quando a gente fala velho, né, a gente tem uma dificuldade imensa, e inclusive políticas hoje que às vezes constrói políticas anti-envelhecimento, que a gente fala, mas como é que nós vamos poder envelhecer melhor se a maioria de nós não quer nem tocar no assunto de que está velho, né, e que a sociedade tem cada vez mais velhos. Então, esta população, ela hoje é um pouco mais ativa, um pouco mais saudável e vem se beneficiando de tudo que a gente construiu, em particular na área da saúde. Mas nós temos já uma população crescente de idosos
mais dependentes, já da chamada quarta idade, de construções sociais bem complicadas e que muitas pessoas da nossa faixa etária, muitos trabalhadores hoje se dividem muito entre cuidar dos seus pais, né? Os cuidadores são uma e continuar questão trabalhando. também, né? E aí começam a aparecer outras demandas sociais, que é a questão do cuidado, ou seja, uma revolução da longevidade pressupõe uma revolução do cuidado. Juracy, entra na conversa, bem-vinda. Obrigada. E a Marília falou Boa assim, tarde. olha, estamos envelhecendo antes de enriquecer. Essa é uma expressão que vem de uma referência à Europa, que primeiro ficou rica, Sim. primeiro mundo, né? A Europa Ocidental, sobretudo, e a população depois envelheceu. Então, com condições, pelo menos do ponto de vista financeiro, econômico, melhores do que as nossas em termos de acolher essa enorme população que está chegando numa faixa etária, que sai do mercado de trabalho, que chega na tal quarta idade e ganha um grau de dependência grande, com problemas crônicos ou agudos de saúde, outras tantas questões sociais, algumas já mencionadas para Marília. Aí do ponto de vista do movimento social, né, o Conselho Estadual, os conselhos de representação dos idosos, como é que vocês traçam esse cenário, como é que vocês veem esse cenário do envelhecimento? Então, a gente vê com uma preocupação muito grande, porque as políticas públicas não caminham da mesma forma que o envelhecimento, né? O envelhecimento vem Nem vindo da de mesma uma forma, nem com a mesma velocidade. Enfim. E aí fica muito complicado, né? Falta, não vou dizer que falta tudo, mas falta muito, né? E o brasileiro, de uma forma assim bem diferente, ele diz assim: primeiro os países da Europa ficaram ricos e depois. Aqui a população é extremamente pobre, não é? Porque foi assim que aconteceu, né? Foi aquela criança mesmo que cresceu. Esse é o perfil da maioria da população, né? Idosa, né? Que cresceu sem condição, sem saúde e hoje é um idoso totalmente vulnerável, totalmente dependente das políticas públicas que ainda não aconteceram. Nós temos aí o Estatuto do Idoso de 2003, né, que já fez aniversário de 10 anos, muito bonito, com 118 artigos, mas esses artigos ainda estão no papel. Né? E, como eu disse recentemente numa outra entrevista, nós estamos no discurso, mas não estamos no orçamento. Né? Então, todas essas políticas vão sair de onde? Né? De que pasta sai? Onde está o dinheiro? Né? Até agora nós não vimos. Hoje mesmo eu saí de uma reunião pela manhã no Conselho, que eu faço parte do Conselho de Assistência Social também, de Mogi das Cruzes, e fiquei assim, muito brava no sentido de que o idoso ainda não está contemplado, né? Então, o MDS manda lá uma verba, mas ainda é sempre voltado para a criança, né? MDS, nada contra. Ministério do Desenvolvimento Social. Exatamente. Então, lógico que a criança precisa das políticas públicas, mas ela está bem avançada, muito mais avançada do que a do idoso, né? Mas para o idoso não vem nada. Então, é aquele dinheirinho ainda que tem que dividir para as entidades sociais, não é? Que é quem banca realmente as políticas públicas no nosso país, né? São as entidades filantrópicas, né? E Ou a seja, coisa fica ainda muito no vazio difícil. do Estado, tem uma questão de cultura, né? Vai ter que construir uma cultura, inclusive do ponto de vista da formulação de políticas públicas para essa camada da população. A gente Sim. ainda não construiu essa lógica, essa cultura, não é? Na verdade, deixa eu até botar temos as políticas, mas não temos elas implementadas Sim, nos municípios. quando eu estou pensando em construção, não só na formulação discursiva, mas também na implementação efetiva. Deixa eu colocar o Jorge na conversa, as moças começarem, você viu que não precisa disputar a palavra aqui, né, Jorge? E eu, antes de te dar a palavra, quero agradecer pelo livro, aqui, o Jorge Félix, Viver Muito, Outras Ideias sobre Envelhecer Bem no Século XXI e como isso afeta a economia e o seu futuro. Esse livro é o resultado do meu mestrado em economia, que eu fiz na PUC de São Paulo, que eu estudei de uma forma, do ponto de vista da economia. E é por aí que eu queria começar com essa questão que é sempre mencionada, como falou a Marília, que a Europa, quando você faz a comparação com a Europa, com os Estados Unidos, o Japão, de que esses países enriqueceram antes de envelhecer, não é? E aí tem duas questões. Primeiro que isso é lógico que
é muito bom e você consegue enfrentar, do ponto de vista do Estado, de uma forma muito mais efetiva as demandas, as novas demandas de uma sociedade envelhecida. No entanto, não resolvem, né? Porque não é uma questão de dinheiro, é uma questão também de vontade política, de distribuição dos recursos públicos, de como você vai fazer a gestão do orçamento público. Então, hoje, nós estamos, e como essa economia, não é, que isso é o grande questão, é a grande questão da minha pesquisa, em que economia a Europa e o primeiro mundo, os países ricos industrializados envelheceram. Eles envelheceram numa economia desenvolvimentista, uma economia do pós-guerra, que o Estado tinha uma participação e que o Estado foi chamado para reerguer aquela Europa totalmente destruída pela guerra. E nós hoje estamos envelhecendo, nós, países que estamos chamados em desenvolvimento, que eu prefiro dizer sem nenhuma eufemismo, que são os pobres, né? Que nós estamos envelhecendo numa economia onde há uma hipertrofia da finança. Então, a finança é que manda no orçamento público. E esse é, do ponto de vista econômico e de gestão de política pública, o grande desafio do Brasil para resolver os problemas que ele vai enfrentar. Mas explica isso, Jó. O que é a finança mandar na economia? Porque você tem na economia uma presença muito forte do setor financeiro em detrimento ao setor produtivo. Né? Então, como eu coloco num dos capítulos do meu livro, tudo virou uma questão financeira. Quer dizer, você vai lá, compra uma roupa na loja, no shopping, né? Com rolezinho ou sem rolezinho, e você não está comprando só uma camisa. Aquela loja está te emprestando dinheiro, ela força você a comprar a prestação para que ela possa absorver um lucro financeiro maior com os juros. Então, nos países que foram dominados esse tempo todo por uma filosofia neoliberal, esses países estão à mercê dessa lógica financeira. E os governos, evidentemente, são as primeiras vítimas dessa lógica financeira. Eles têm que cumprir todas as suas as regras que são impostas por uma economia globalizada, né? Então, essa questão, só voltando da questão do envelhecimento, o que significa essa questão de eles enriqueceram antes de envelhecer? Os países industrializados, eles acabaram com o analfabetismo 50 anos antes deles envelhecerem. E o Brasil ainda está aí convivendo com níveis importantes. E agora até com alguns governantes, né? Como outro dia o governador do Ceará, Cid Gomes, falou no Roda Viva, da TV Cultura, que ele não vai investir mais em analfabetismo de adultos, porque isso não tem retorno financeiro. Mas nunca investiu. Né? Então, não, o Ceará evoluiu muito nos índices dele, mas ainda é um dos... Do idoso, não, mas ainda é um dos estados brasileiros com o maior índice de analfabetos. Então, hoje, o idoso brasileiro ele tem 3,9 anos de estudo. Ele tem uma renda de um salário mínimo, em média, não é a referência, mas acabou chegando a 700 a 800 reais, né? Então, esse que é o grande desafio. É você, como você disse, mudar a mentalidade do Brasil, que sempre se viu como um país jovem, né? Então, sempre teve que atender esse crescimento da população, as crianças, a educação infantil. Só que agora é um grande desafio, porque ele tem que atender as duas pontas, né? Você não atendeu, então você tem que cobrir esse atraso, principalmente em questão de qualidade da educação, na ponta das crianças, e você vai ter ainda que reeducar essa mão de obra que envelheceu com pouca educação ou com uma educação que deixa muito a desejar, como a gente vê. Então, mas a gente está num período... índices. Diga, Marília, você fez um movimento de quem ia falar, pode falar. Não, é porque essa que a gente chama de financiarização do capitalismo, né, ele impacta diretamente nas políticas que estão estruturadas até, como, por exemplo, o SUS, o Sistema Único de Saúde, e o próprio SUAS, né, que é o Sistema Único da Assistência Social, que estão diretamente envolvidas na questão de respostas a estas demandas da população idosa. E isso faz, por exemplo, que eles sejam políticas subfinanciadas, né? Hoje a gente tem um movimento importante
importante na defesa de um sistema público de saúde, primeiro a questão do público, né, e da lógica do capital que permeia o privado sobre o público, né, e que hoje o idoso, inclusive, é um alvo do privado e do mercado muito grande, né, porque este idoso consome. Inclusive, quanto mais dependente, mais consome insumos, porque a dependência envolve, né, hoje tem mercado de instituições de longa permanência, tem mercado para cuidadores, de medicamentos, de beleza, sem de dúvida. cosmética. E que tudo isso, muitas das coisas lazer. até desregulamentadas, né, descombinadas da própria sociedade, porque são novos. Né? Então, esse subfinanciamento das políticas, ao mesmo tempo que os próprios idosos, a sociedade, né, não dá valor a este idoso, porque nós também estamos numa sociedade, né, que não avalia para este envelhecimento. Quer dizer, se não vale a pena para adulto, para idoso, então, né? E aí esses idosos, historicamente, se constituíram mobilizados muito mais para políticas assistencialistas, inclusive. Né? Então, você imaginar que hoje, quem são idosos? Somos muitos de nós, quase idosos, né? Envelhecentes, como a gente diz, gerontolescentes. Que estamos constituindo até porque não se envelhece de um dia para o outro. É um processo, quer dizer, essa é uma outra Graças construção. a Deus, né? Ainda bem, porque a gente vai se acostumando com a ideia, né? Vai chegando nela, esse né? movimento do processo da adolescência, a gente está instituindo e percebendo este processo do envelhecimento para essa população que hoje está começando a pensar num plano B de vida, está começando a se preocupar o que vai ser de mim quando eu me aposentar, como é que eu vou sobreviver, será que eu vou ficar dependente, será que eu vou depender das políticas públicas? As previdências complementares. As previdências complementares. Então, este processo, no processo de envelhecimento, até de uma capacitação para que eu permaneça no mercado de trabalho, para que eu continue sobrevivendo, sendo produtivo, tenha projeto de vida, de felicidade até, que eu não me isole, porque a questão do isolamento é fundamental e importante para esta piora da qualidade de vida. Né? Então, no decorrer desse processo, esses idosos hoje que estão envelhecendo são militantes, né? São trabalhadores, são sindicalistas, são pessoas que estiveram na rua. Em todos os eventos que a gente se encontra. É o baby boomer. Então, talvez agora, né, você comece a ter uma produção social e a gente fica feliz quando a gente vai para a rua e vê idosos com adolescentes, com jovens, fazendo movimento social. E vamos pensar nos efeitos disso. Porque se não for assim, não se constrói políticas públicas. Exatamente. Né? Vamos pensar nos efeitos disso, mas no próximo bloco. A gente já volta.